Damos início a mais um programa Anatomia do Poder e hoje vamos ter o privilégio no nosso programa de ter um dos maiores empreendedores e empresários do Brasil, que foi aquele que revolucionou a indústria de construção civil na cidade e no estado de São Paulo, que é Romeu Chapchap. Hoje, no brilhantismo do alto da sua idade, vai nos falar um pouco sobre a sua vida. Será homenageado esses dias pelo trabalho que fez para o Brasil, para o setor, fundamentalmente o setor imobiliário, e para, enfim, homenagem que expressa a gratidão do povo brasileiro por tudo que ele fez até agora para o Brasil. Meu querido amigo Romeu Chapchap, eu gostaria que você falasse um pouco sobre as questões do Secov e, ao mesmo tempo, o setor imobiliário e os desafios que o setor imobiliário no Brasil terá com, enfim, a nova política tributária e esse momento, uma extensão que o Brasil está passando. A palavra é sua, Romeu. Ô, doutor Ives, é uma honra, um prazer estar consigo e podendo conversar um pouquinho sobre, como você está me pedindo, mercado imobiliário. Eu tenho 60 anos de mercado imobiliário. Eu comecei em 1900, ainda no quarto ano da Faculdade de Engenharia Mackenzie, então eu entendi que estava na hora de eu aprender a construção. Eu ficava muito impressionado. Eu fazia exercícios físicos no Pacaembu e pegava o bonde de Camarão ali na Praça Oswaldo Cruz. E quando ele ia pela Avenida Paulista para descer a Angélica, eu via aqueles primeiros edifícios começarem a ser construídos. Eu até tinha como princípio ia fazer o curso de Direito, mas aquela visão maravilhosa de construção me empolgou. E eu acabei fazendo vestibular para engenharia, me transformei num consultor e já no quarto ano da faculdade, em sociedade com mais um colega da arquitetura, achei que estava na hora de aprender a construir realmente, independente do curso que se fazia. E a partir dali, eu com esse colega que estudava arquitetura, compramos um terreno, imagina, um terreno ali perto do Clube Steel, na Alameda dos Camaiuras. Tive condição de comprar um terreno a prazo e, através, com uma ajuda de um colega, de um amigo que tinha uma construtora, que nos orientou como é que a gente começava a fazer um projeto, por exemplo, de duas casas nesse terreno. E esse engenheiro de uma construtora, na época também fazendo pequenas construções, me orientou os caminhos iniciais de fazer um projeto, e o arquiteto, estudante de arquitetura, já usou um pouco das suas habilidades. Entramos com uma planta na prefeitura, essa planta foi aprovada, e a partir daí, esse engenheiro amigo começou a nos orientar como é que se contratava um empreiteiro, como é que se começava uma obra de duas casas. Essas duas casas ainda existem na Alameda dos Camaiuras. 6 meses depois, com todos os ensinamentos e a ajuda desses dois engenheiros, dessa firma de engenharia, terminamos as casas. E aí também, como é que é o processo de venda, comercialização. E aí também aprendemos a fazer, contratar uma imobiliária para vender as casas, e isso tudo conduziu bem, e a partir dali, na época, se vendia a prazos longos, com juros de 12% ao ano, e nós vendemos as duas casas. E a partir daí, já quase no quinto ano, quase formados, cada um foi para o seu lado,
ele montou, começou a construir, e eu tive a oportunidade, numa primeira concorrência, de participar de uma concorrência para fazer a estrutura de um edifício na Rua Manuel de Nóbrega, que está lá, edifício Paládio. Tive coragem, que até meu pai ficou horrorizado. Falei, meu filho, como é que você vai fazer uma obra desse tamanho, entrando numa concorrência com outras construtoras paulistanas? Ganhei a concorrência, meus custos eram baixos, e eu fiz a estrutura de concreto armado, e foi o meu primeiro resultado financeiro que me deu condições de montar a construtora Romeu Chapchá e começar a construir também um grupo de casas e assim por diante. E a partir daí, me envolvi também com os amigos ao aprendizado um pouco mais completo e me passei a frequentar o Secov, a Federação do Comércio primeiro e o Secov, que era afiliado à Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Passei a frequentar reuniões, e nessas reuniões da Federação do Comércio, que acontecia no prédio da Avenida Paulista, e a sede do Secov naquela ocasião, o Secov era um pequeno sindicato dirigido mais por terrenistas, corretores imobiliários que vendiam mais terrenos, e a sede do Secov, naquela época, lá no Lago do Café, estava se mudando para a Avenida Paulista, num edifício, e a partir daí eu comecei a frequentar as reuniões. E o presidente, na época, passou a ser um incorporador, que era mais dirigido pelos terrenistas, e a partir de um certo ponto, os incorporadores acharam que deviam ter um caminho, uma entidade que pudesse funcionar. E a partir daí eu frequentei essa entidade, que é o Secov se mudou para a Avenida Paulista e eu passei a participar das reuniões. E a partir daí, doutor Ives, as coisas foram acontecendo, eu passei a incorporar, Ganhou essa a dimensão partir desse internacional primeiro nacional. resultado, dessa primeira obra que me deu um ganho, passei também a fazer incorporação em São Paulo, primeiro de algumas casas, depois edifícios. E no Secov, na frequência desses anos todos, que foi começo da meu aprendizado realmente sobre as questões da incorporação imobiliária, eu me desenvolvi, frequentei e acabei virando secretário. De secretário, chegou uma hora que quiseram que eu fosse presidente. Não tinha nenhuma pretensão e acabei virando presidente do Secov em 1981. E de 81, na época, o mandato de um sindicato era de 3 anos. E eu entendi, a partir dali, no aprendizado anterior, como era difícil conseguir convencer autoridades de certas necessidades do setor, porque a gente percebia que é muito difícil o homem público, principalmente naquela época, entender o funcionamento, as dificuldades de um empreendimento imobiliário. E eu tive, naquela época, entendi que o sindicato precisava ser um pouquinho mais conhecido, que o sindicato tivesse uma presença um pouco mais forte. Eu tive a ideia, orientado por um amigo, imagine, doutor Ivo, em 1983, eu, na gestão de presidente do Secov, sindicato municipal na época, era o sindicato da cidade de São Paulo, hoje o Secov é estadual,
porque eu consegui também, na época, transformar o sindicato municipal no estadual, portanto, ele representa o Estado de São Paulo. E tive a ideia e consegui um resultado extraordinário. Em 1983, 26 de maio, você imagina, doutor Ives, consegui trazer para uma reunião do Secov, o sindicatozinho municipal, o presidente João Batista Figueiredo. Fizemos um almoço extraordinário no Paineiros do Morumbi. Imagine o Secov anfitrião do presidente João Batista Figueiredo. E nessa época, eu fiz um discurso, na época, a gente tinha 1.500 participantes, consegui trazer o presidente da República para um almoço da entidade, e eu fiz um discurso que pressionou bastante o presidente, a tal ponto que aí começou, então, realmente o Secov a ser bem mais conhecido. Naquela época, existia um programa na Globo chamado O Povo e o Presidente. E quem fazia esse programa, às 9 horas de segunda-feira, era um jornalista que entrevistava o presidente. E nessa segunda-feira, ele fez questão de citar o almoço, o discurso que eu tinha feito, e ficou bem impressionado. Modéstia à parte, realmente, o presidente da República, João Batista Figueiredo, um programa da Globo, 9 horas da noite, na segunda-feira seguinte, ao dia 26 de maio, citou o almoço e me citou a entidade. A partir daí as coisas começaram a me ter um Eu pouco quero, mais, o Secov passou a ter mais, eu quero, e vamos assim parar tem agora sido. um minutinho só para os nossos comerciais e vamos voltar a continuar a falar sobre o Secov. Damos continuidade ao programa. Estamos entrevistando este extraordinário empresário e empreendedor, que é Romeu Chapchap. Ele contou no primeiro bloco todo o crescimento da sua vida, a sua ideia de fundar o Secov como presidente e a beleza de ter trazido um dia o presidente da República. Ficou tão impressionado com o trabalho dele e do Secov e fez um programa de televisão citando o nosso Romeu Chapchap. Como eu faço em todo o programa, eu mando um livro. Eu lhe mandarei esse livro, Sonetos de Amor para Ruth Ausente, para minha Muito esposa, prazer em que receber faleceu. ele. São sonetos que eu escrevi para Obrigado. ela, depois que ela faleceu. Meu caro Romeu, você estava falando, então, tinha terminado com o episódio do presidente Figueiredo, e ultimamente tem se discutido muito nos jornais de que o setor imobiliário seria afetado pela reforma tributária. Como você é um dos maiores líderes do Brasil no setor imobiliário, aliás, eu diria, foi aquele que deu a conformação do setor imobiliário como uma entidade, como um segmento importante da nossa economia. Como é que você está vendo esse problema da reforma tributária e os impactos que dizem que haverá um aumento de tributação para os amigos? Esse é um. Nós acompanhamos de perto, parecia que tudo estava correndo bem, mas na última hora percebeu-se que haverá um aumento da carga tributária sobre o produto imobiliário, que trará como consequência, se isso se confirmar, como parece que ainda está em discussão, um aumento do produto imobiliário, afetando principalmente a população de menor renda. Mas a luta continua, o Secov participou ativamente da reforma tributária, junto com os. Estamos aguardando ainda certas possibilidades ainda no Senado, em que algumas, alguns aumentos de custo poderá afetar a indústria imobiliária. Mas prosseguindo, e espero que isso seja
contornado, ainda temos essa esperança, através do Senado. Mas eu gostaria também de deixar aqui consignado que, quando o Paulo Maluf foi prefeito de São Paulo, ele me chamou e me convidou para ser secretário da Habitação. Na época, o secretário da Habitação era o João Melão. Eu não pude aceitar o convite, porque a minha empresa pequena não poderia me afastar. Mas levei a ele a solução, apresentando um colega que já tinha trabalhado nessa área, e quero lembrar que num congresso que eu comecei a participar, de congressos também internacionais, curiosidade de saber como é que funcionava o mercado imobiliário por esse mundo afora. E num congresso que eu estive em Singapura, em 1991, eu percebi nas visitas que eu fazia que Singapura estava se transformando num tigre asiático. Como? Fazendo construções para aquela população marginalizada, chamado pequenos prédios, e já estava partindo para uma, uma segunda etapa na medida que o país crescia economicamente. E quando eu fiquei tão impressionado de ver os projetos imobiliários para baixa renda, e quando eu cheguei em São Paulo e recebi esse convite do Paulo Maluf, eu acabei dizendo, apresentando alguém que poderia tocar o projeto, e o projeto que eu tinha trazido, como funcionava em Singapura, projeto como um todo. O Paulo gostou, convidou essa pessoa que eu tinha apresentado, que é Lair Caimbu, e o projeto aplicou esse projeto e deu o nome até de Projeto Singapura, simplesmente porque eu tinha trazido Singapura. E só estou contando isso porque o Minha Casa Minha Vida nada mais é do que o prosseguimento do projeto Exatamente, Singapura, apenas exatamente. mudando de nome. Então, eu me senti também extremamente impressionado, porque, de uma maneira ou de outra, nós começamos a ter solução para a habitação popular a partir desse chamado Projeto Singapura, que foi aplicado na gestão do Paulo Maluf, prefeito de São Paulo, na pessoa do Lair Caimbu, secretário da Habitação, e no governo Lula, no governo Dilma, com o governo pretendendo também aplicar recursos, ou pelo menos o projeto de governo. Nasceu o chamado Minha Casa Minha Vida, que nada mais é que uma sequência da forma de construção. Exatamente. E hoje, eu diria que dos grandes sucessos do mercado imobiliário de baixa renda É está o, nessa evolução da quantidade de edifícios construídos para essa população de baixa renda. Pela primeira vez, nós passamos a ter verdadeiramente um projeto imobiliário de governo para a população de baixa renda. Então, o mercado imobiliário hoje, nós vemos a nossa economia, de uma certa maneira, até mais positiva do que se esperava, mas tem muito a ver com a quantidade de construções voltadas principalmente para esse chamado projeto Singapura, que é a Minha Casa Minha Vida. E, a partir daí, também, o mercado imobiliário, com as novas diretrizes que foram aprovadas pela Câmara Municipal, atualmente, começou a evoluir também a construção de edifícios em geral. Então, nós estamos vivendo um momento que, graças à construção imobiliária, o Brasil está, de uma certa maneira, enfrentando a crise da pandemia, em condições melhores do que estaria se esse setor não tivesse colaborando firmemente no emprego,
no crescimento da economia. Como parece, a gente percebe claramente na cidade de São Paulo e por esse Brasil afora. Então, estamos vivendo, eu diria, que nos meus 60 anos de mercado imobiliário, e hoje completando 90 anos, doutor Ives, temos mais ou menos a mesma idade. Eu também, Eu posso mais dizer que 5 meses eu eu faço também percebo 90. que deixamos uma contribuição de uma forma ou de outra, com a colaboração de inúmeros parceiros, colegas, companheiros, do Secov, dessas tratativas com o presidente Figueiredo na época, e depois com outros, que graças a esse encontro, nós passamos a ter mais acesso às autoridades, porque, de uma certa maneira, o setor passou a existir. Quando o próprio presidente João Batista Figueiredo vai à televisão e elogia e fala do mercado imobiliário, isso está lá atrás, 1983. Mas os resultados, as consequências, nós estamos colhendo. Exato. É por aí, doutor Ives Gandra. Então, eu me Ah, sinto extremamente gratificado por estar, por ter colaborado de uma forma ou de outra para que o Brasil continue crescendo, gerando emprego. E eu sempre dizia uma frase que eu sempre usava quando eu tinha contatos com o governador, o próprio Geraldo Alckmin, na época, candidato. Eu dizia o seguinte: no Brasil, o analfabeto, bem ou mal, tem emprego. Ele carrega um saco de cimento, carrega, ou trabalha numa obra. Saúde, bem ou mal, ele tem o SUS. Ele acaba sendo atendido. E assim eu disse. Aí chegou o seguinte: habitação, se não tiver resolvido por não ser adequado, ele vai para a favela. E a favela é extremamente penosa. Então eu dizia, a grande solução da social de um país é resolver o problema da moradia, que é a parte mais difícil, a parte mais. é. Eu quero Romeu, quero agradecer muito a sua presença no nosso programa. Nós somos contemporâneos, inclusive na mesma faixa etária. Daqui 5 meses eu também completo 90 anos e os senhores tiveram a oportunidade de ver o que foi aquele que mais inspirou a evolução do setor imobiliário, a construção, principalmente de moradia popular. O presidente Lula não fez senão copiar o projeto Singapura de tal maneira que é, aos 90 anos, com a sua juventude de 90 anos, aquele que é um exemplo para todos os brasileiros. Meus caros telespectadores, agradeço muito toda a atenção desse programa e os senhores devem se inspirar numa figura como é Romeu Chapchap, porque são homens como Romeu Chapchap que constroem o que nós desejamos para a nossa pátria, que é o desenvolvimento. Muito obrigado e até o próximo domingo.